Cumprimentamos a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? A última vez que nós estivemos aqui, estava só a equipe de louvor, o Cleilton e o Cleiton, não é dupla sertaneja. E eu aqui, alegre e triste ao mesmo tempo. Porque a palavra de Deus, independentemente de qualquer circunstância, ela está sendo pregada. E eu quero fazer um convite a você que está nos assistindo aí pelas nossas redes sociais, em casa, no trabalho, aonde você estiver, que está nos acompanhando, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram e pelo YouTube. Olha, você que está aí nos assistindo, abaixo aí tem dois botões. O botão do joinha, que é o like, e o botão inscreva-se, que é um botão vermelho. Se inscreva no nosso canal, indique outras pessoas. Nós estamos aí com 562 inscritos no canal da igreja. Nossa meta até o final do ano é 1000. Sendo assim, a palavra de Deus estará chegando nos lugares mais distantes. Queridos, eu convido você, aonde você estiver, aqui presente, em casa, em qualquer local, a abrir sua Bíblia, segundo o livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Estamos aí dando prosseguimento à série A Vida de Elias e Eliseu. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos de 1 até o 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o para a tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Amados irmãos, estamos chegando aí ao final da carreira terrena de Elias. E o profeta de Deus, ele pôde dizer, de cabeça erguida, como disse o apóstolo Paulo, anos depois: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, minha coroa está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quem ama a vinda do Senhor Jesus Cristo, levante a sua mão bem alto. Amém. Acabe morreu, Jezabel morreu,
Acasias também, mas Elias não. O servo de Deus, o profeta, ele não experimentou a morte, ele não sofreu em uma cama, Elias não padeceu de nenhuma doença crônica maligna. Elias, ele foi arrebatado aos céus. O profeta de Deus, além de ser arrebatado, ele deixou um legado. Aliás, o tema da nossa mensagem nesta manhã é legado e arrebatamento. O profeta de Deus, além de ser arrebatado, ele deixou um legado, ele deixou um sucessor, ele deixou um discípulo, ele deixou um homem honrado para substituí-lo. Elias, ele vai para o céu, mas ele deixa o seu nome escrito e registrado na história do povo de Deus. E eu quero aqui rapidamente nessa manhã, nesse capítulo 2, eu quero ver com os amados alguns momentos que antecederam o arrebatamento de Elias. O primeiro momento está nos versículos 1, 2 e 4, preparando para partir. Diz assim, resumidamente, os versículos 1, 2 e 4, Elias e Eliseu partiram para Gilgal, desceram para Betel e foram para Jericó. Antes de Elias partir dessa terra, Eliseu desejava estar com seu mestre. Eliseu desejava desfrutar da sua companhia, valorizar a presença de Elias e recordar as maravilhas do passado. Elias e Eliseu, eles visitaram 3 lugares. O primeiro lugar que eles visitaram foi Gilgal. Gilgal foi o primeiro lugar que os israelitas acamparam, depois de atravessar o rio Jordão. Foi em Gilgal que o povo de Deus construiu o tabernáculo e acamparam. Em Gilgal, meus amados, os hebreus celebraram a Páscoa. Eles comeram o produto da terra que eles produziram, porque durante a peregrinação no deserto, nos 40 anos, Deus mandou maná e codornizes. E aí, quando eles chegaram à entrada de Canaã, agora vocês vão produzir, vocês vão trabalhar. Gilgal é um lugar de recomeço, é um lugar de zerar o cronômetro. Gilgal é um lugar de levantar a cabeça, de começar novos projetos, de seguir em frente. O período pós-pandemia abre diante de nós novos desafios. E nesses meses, nós atravessamos desertos, enfrentamos lutas, batalhas, enfrentamos a dor da separação, convivemos com dias de alegria e também de tristeza, do luto. Nós compartilhamos dias de celebração, mas também dias de choro profundo. Irmãos amados partiram, nos deixaram, crianças nasceram, pessoas foram curadas. E o fato de estarmos vivos aqui e agora faz com que o saldo seja positivo. Há uma terra a ser conquistada, há inimigos a serem vencidos. É hora de lançar mão no arado, meus amados, e não olhar para trás. Veja o que Deus disse a Josué no capítulo 1.
e se aplica a cada um de nós aqui nesta manhã, a você também que está nos acompanhando pelas redes sociais. Moisés está morto. Dispõe-te agora, passe esse Jordão, tu e todo este povo. Não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes. Aí vem a promessa, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que tu andares. Elias, o grande líder, o profeta de Deus, o grande intercessor, ele vai partir desse mundo. Mas Eliseu não precisa ter medo, porque o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de Elias, o nosso Deus, está com Eliseu, o seu sucessor. E eu fico aqui imaginando Eliseu perguntando para Elias: como será a minha vida sem você, Elias, que é meu mestre? Como serão os próximos meses? Como será o ano de 2021? E eu vejo muitas pessoas perguntando: será que vai surgir uma vacina? Eu creio que sim. Esta pergunta, ela é feita por milhares de pessoas. O homem sempre se preocupa com o dia de amanhã. Mas eu trago ótimas notícias para você nesse dia. E essas notícias vêm lá do Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Lá no fundo da minha casa, toda hora, Gessé, a gente é visitado por pardais. E toda vez que eu vejo um, Samuel, eu elevo o meu pensamento a Deus. Pai, o Senhor cuida desse pardal. Claro que o Senhor também cuida da minha vida, da vida da minha família, dos meus irmãos. Queridos, em meio a tantas incertezas, a nossa confiança está no Senhor. A nossa suficiência vem de Deus. A nossa vitória não vem de homens, mas de Deus. Os homens passam, mas Deus continua onipotente, reinando no seu trono. O trono de Deus não está vazio com vacância de cargo, não. Ele está ocupado, e está ocupado pelo Senhor Jesus Cristo. A obra de Deus continua, meus amados. Precisamos assumir o nosso papel. E alguém disse: vamos olhar para o passado sem amargura, vamos olhar para o presente com alegria, e vamos olhar para o futuro com fé e esperança em Jesus Cristo. Muitos, após a pandemia, continuarão buscando as cisternas rotas, fontes com água venenosa para enfrentar a crise. Muitos consultarão o astro-rei, as cartas, os tarôs, os cristais. Nós, porém, consultaremos o Rei dos Reis, consultaremos a carta de Paulo, de Pedro e de João. Nós adoraremos a rocha eterna, o sol da justiça, a estrela da manhã. Muitos invocarão mortos, mas nós invocaremos aquele que foi morto, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo pelos séculos dos séculos.
Talvez, nesses 7, 8 meses, não foram como você esperava que fosse. Talvez você não conquistou tudo aquilo que planejou. Aí você se pergunta, eu vou ter que começar tudo de novo? A resposta é sim, porque a vida continua. Só recomeça quem está vivo. Eu enfrentei, nesses dias, nesses meses, o vírus, 7, 8 pessoas da minha família. Mas graças a Deus, estamos aqui, vivos, com saúde e preparados para continuar a guerra. É possível, é preciso acreditar que a vida se renova a cada dia, a cada mês e a cada ano. E há uma promessa maravilhosa em Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, meus queridos. Em Cristo sempre há esperança. Recomeçar é melhor que desistir, que entregar os pontos, que jogar a toalha. Precisamos olhar para frente, corrigir os erros do passado e não olhar para trás. Parafraseando Luiz Vaz de Camões, jamais haverá tempo novo se continuarmos a repetir os erros do passado. Nunca é tarde para começar um projeto de vida. Nunca é tarde para fazer coisas grandiosas para Deus. A pior tragédia da vida não é a morte, mas é viver uma vida sem propósito, sem Deus, sem Jesus Cristo, sem a sua palavra. O nosso Deus, Ele não nos chamou para contar os obstáculos, mas para superá-los. Não vamos omitir as dificuldades que encontraremos à nossa frente. Há inimigos que nos cercam. As batalhas precisam ser travadas, meus amados. Mas a vitória vem do Senhor. Ele vai à nossa frente. Qual é a visão de Deus para a minha vida, para a sua vida? O projeto de Eliseu era suceder Elias e honrar o seu legado. Hudson Taylor, ele ardia pela evangelização da China. John Knox sonhava com a Escócia ganha para Cristo. William Carey sonhava com a Índia sendo evangelizada. Que possamos sair da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, que possamos colocar a mão no arado e não olhar para trás. Elias e Eliseu visitaram Gilgal. Outra cidade que eles visitaram foi Betel. Fica a 6,5 km aproximadamente de Gilgal. Gilgal significa casa de Deus. Betel, significa casa de Deus. Em Betel, Abraão fez uma tenda e adorou a Deus. Em Betel, Jacó viu os anjos subindo e descendo pela escada, Ítalo. Em Betel, o nome de Jacó foi mudado para Israel, que significa dotado do poder de Deus. Betel significa casa de Deus. E neste lugar, Jacó adorou a Deus e disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, porta dos céus.
Elias e Eliseu foram a uma terceira cidade. Eles foram a Jericó, que significa lugar perfumado. E foram para Jericó, a mais ou menos 15 quilômetros de Betel. Em Jericó, Josué e o seu exército conquistaram a primeira vitória contra os inimigos de Deus. Em Jericó, a graça de Deus foi manifestada a Raabe e a sua família, e foram salvos. Em Jericó, Jesus foi a essa cidade para salvar duas pessoas, Zaqueu na entrada e Bartimeu na saída. O Warren Wiersbe, ele diz que Elias e Eliseu andaram juntos aproximadamente 20 quilômetros de Betel até Jericó. E imagine a conversa entre os dois. Elias repassando todos os ensinamentos para Eliseu. E Eliseu atento a tudo, com sede de aprender com seu mestre, com seu professor. Uma das marcas de um verdadeiro aprendiz das Escrituras é um coração ardente. Um outro ensinamento que eu aprendo aqui: tenha sede das coisas de Deus. Versículo 9. Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado. Nós sabemos que Eliseu, ele é o sucessor, ele é o herdeiro do ministério de Elias. E é chegado o momento de Elias partir. E Elias dá a oportunidade a Eliseu para fazer um pedido. Eliseu não pediu riqueza, ele não pediu prata, ele não pediu ouro, ele não pediu sabedoria humana, porque tudo isso passa. Mas Eliseu fez o pedido: dá-me porção dobrada do seu espírito. E Elias responde: olha, você me pediu uma coisa difícil, mas vamos lá. Nesse pedido estava incluso o dobro da coragem, da obediência, da fidelidade e da fé que Elias tinha em Deus. E alguns estudiosos, Silvio, afirmam que Eliseu, ele fez 7 milagres. Elias fez 7 milagres. E Eliseu fez 14. Exatamente o dobro. É verdade que Eliseu morreu. Elias não. Mas na sepultura de Eliseu foi jogado um homem morto. Só os ossos. E no momento que jogou os ossos desse homem na sepultura de Eliseu, o morto ressuscitou. Eliseu foi sábio ao fazer seu pedido e recebeu. Eliseu pediu para honrar a Deus e abençoar as pessoas. Tiago capítulo 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Peça, porém, com fé, sem nada duvidar. Quarto e último. O arrebatamento de Elias. Veja aí os versículos de 7 até o 12. 50 discípulos de profeta
pararam a certa distância deles. Eliseu e Elias pararam junto ao rio Jordão. Elias tomou seu manto e feriu as águas. Elas se dividiram ao meio e passaram em seco. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, preste atenção, queridos, os separou. Elias e Eliseu. E Elias subiu ao céu em um redemoinho, e não num carro de fogo, como afirmam alguns, e nunca mais o viu. Alguns afirmam que Elias é o profeta do fogo, e em 3 ocasiões ele orou, e Deus enviou fogo do céu. Em um carro de fogo, separou os 2 profetas, no último dia de Elias aqui na terra. 4 servos de Deus também foram arrebatados: Enoque, o próprio Elias, Paulo e João. Só que Elias e Enoque não voltaram mais para a terra. João, ele foi até o céu e voltou. Início de Apocalipse. O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado até o 3º céu e também voltou. Elias e Enoque, não. Elias e Enoque prefiguram o arrebatamento dos salvos. Arrebatar no grego é arpazô, e significa tirar com força, arrancar, capturar, raptar. Arrebatar significa também uma força exercida subitamente, tomar vivo. Arrebatar é a retirada dos santos deste mundo. E aqui nós precisamos perguntar e responder algumas questões. A primeira delas, caminhando para o final: qual é o objetivo do arrebatamento? Levar os salvos aos céus, a fim de estarem para sempre com o Senhor Jesus Cristo, e assim colocando fim a todo sofrimento. Quanto tempo durará o arrebatamento? No momento, 1 aos Coríntios capítulo 15, no momento, no abrir e fechar de olhos. Momento, no grego é átomos, literalmente indivisível, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Uma outra pergunta: quando acontecerá o arrebatamento? Ninguém sabe, não sabemos, mas há indícios. Em Mateus capítulo 24, se aproximaram deles os discípulos em particular e lhe pediram: Mestre, dize-nos quando sucederão estas coisas. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem anjos, nem o Filho, só o Pai. Marcar datas, especular, é um erro gravíssimo e é uma prática contra a palavra de Deus. Uma outra pergunta: quais os benefícios após o arrebatamento? De novo, 1 aos Coríntios capítulo 15. O nosso corpo será incorruptível, seremos imortais, o nosso corpo será glorioso, espiritual.
Não precisamos mais enfrentar nenhum vírus, não precisaremos. Um outro benefício do arrebatamento: veremos a Cristo face a face e estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. E uma última pergunta, para nós que estamos aqui nesta manhã, e a você que está nos assistindo pelas redes sociais: quem será arrebatado? Será que vai ser uma elite? Será que vai ser umas pessoas de um outro patamar? Não. Quem será arrebatado? Somente os fiéis a Jesus Cristo até a morte. Somente os salvos em Cristo serão arrebatados. Somente os lavados pelo sangue do Cordeiro serão arrebatados. Somente os que seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente os que confessaram e confessam o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Meus queridos, o arrebatamento de Elias deve nos lembrar do arrebatamento dos salvos. A nossa certeza, a nossa convicção é que em breve os salvos serão arrebatados, à semelhança de Enoque e Elias, para estarmos com o Senhor Jesus Cristo eternamente. O arrebatamento de Elias é uma prova que Deus cuidou e cuida dos seus servos, e está cuidando do povo de Deus. Elias estava preparado para o seu encontro com Deus, e nós também precisamos preparar individualmente e coletivamente para nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. É verdade, não sabemos a data do arrebatamento dos salvos, mas essa data já está marcada na agenda de Deus. Consolemos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.